Bendito é o nome do Senhor. Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias. No livro de Jó, capítulo 42, e o verso 2. Jó 42 e o verso 2. Após a leitura do texto, nós vamos ouvir mais uma vez o casal diáconos louvando ao Senhor, Ailton e nossa irmã Milka, louvando ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Em outras versões diz assim: teus planos podem ser frustrados. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e nesta noite, Pai, fala aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Deixou para chegar agora. Sobrou, Pai. Quanto tempo faz que você não aparece? Quanto tempo faz que você não vem aqui? Quanto tempo faz que você não canta um hino e nem para um pouco para me ouvir? Quanto tempo faz que você vai pela vida e nem mesmo faz uma simples oração e vai levando a vida qual ave sem ninho, e em seu caminho existe só desilusão. Procurei você em cada canto, procurei você por 1000 lugares, nas ruas e bares, já são quase 100. Ainda falta alguém, e esse alguém é você. Vem enquanto há tempo, na porta do templo abra os meus braços pra te receber.
Quanto tempo faz que você não se alegra? Quanto tempo faz que carrega esta aflição? Quanto tempo faz que você não se entrega aos pés do Eterno em adoração? Quanto tempo faz que você não me abraça e nem sente a graça num abraço, meu perdão? Quanto tempo faz que você não olha para o céu? Vai morrendo ao léu seu triste coração. Procurei você em cada canto, procurei você por 1000 lugares, nas ruas e bares, já são quase 100. Ainda falta alguém, e esse alguém é você. Vem enquanto há tempo, na porta do templo abro os meus braços pra te receber. Procurei você em cada canto, procurei você por 1000 lugares, nas ruas e bares, já são quase 100. Ainda falta alguém, e esse alguém é você. Vem enquanto há tempo, na porta do templo abro os meus braços pra te receber. Vem enquanto há tempo, na porta do templo abro os meus braços pra te receber. Aleluia. Para você que ainda não recebeu Jesus, Ele está à porta, está te esperando. Amém? Glória a Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Queridos, nós estamos diante de um texto onde foi escrito há mais de 3.600 anos atrás. Mais precisamente 3.500 anos atrás. Quando o Senhor Jesus ele veio ao mundo, o livro de Jó já tinha sido escrito há 1.500 anos atrás. Mas o fato narrado mesmo, o fato acontecido, aconteceu há mais de 600 anos antes de ser escrito. Ou seja, 4.100 anos atrás. Mas o que nos chama a atenção é que, passando-se 4.100 anos atrás, o texto continua falando do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma eficácia e com a mesma autoridade aos nossos corações. Se você ler o melhor livro que você possa achar na face da terra, você consegue ler ele no máximo 2 vezes. O maior best-seller que você puder ler na vida, você só vai ler uma vez. Mas o texto que nós terminamos de ler, ele rompe gerações e gerações e continua falando aos nossos corações, falando ao nosso espírito, do mesmo jeitinho que falava há 4.100 anos atrás. Porque é a palavra de Deus e ela é nova cada dia. E ela fala profundamente aos nossos corações. O livro de Jó é um dos maiores esforços que a Bíblia faz para minimizar a distância entre a criatura e o Criador. O livro de Jó, ele mostra a relação e o cuidado do Criador com a criatura.
Porque quando Jó ele veio se expressar desta forma, ele tinha passado por todo o processo que todos nós já conhecemos. E dizer que os planos de Deus, ele nunca pode ser frustrados, é entender e aceitar pela fé que em qualquer circunstância de nossa vida tem um propósito de Deus. Nada, absolutamente nada do que nós passamos nessa vida, passamos por acaso. Deus tem um propósito em cada circunstância de nossas vidas. Porque Deus, aqui, o Deus da Bíblia que se refere, não é um Deus guardado dentro de uma caixinha, ou mesmo pendurado em uma parede, feito nós vimos lá no sertão, quando certa feita saímos para evangelizar no sertão de Saloá, lá no Agreste, em Saloá, e também um testemunho de outro irmão pastor que evangelizava lá no sertão, no Agreste, lá em Obrobró, né? Cabrobró. E é interessante que lá o povo muito devoto, muito religioso, e uma vez entrando dentro de uma das residências para evangelizar, estava o cinto pendurado de cabeça para baixo, amarrado na terça da casa. E foi questionado, por quê ele está amarrado de cabeça para baixo? E ela respondeu, porque nós fizemos uma prece. E enquanto a gente não for atendida a nossa prece, aí a gente não tira ele dali e não bota ele lá no altar. O Deus que a Bíblia fala não tem nada a ver com esse Deus. Esse é um Deus que tem olho, tem boca, tem braço, ele tem pé, mas ao mesmo tempo ele não tem forma. Deus, ele é um inexplicável, porque ninguém explica como ele é, e ninguém explica o seu ser. Ele é inexplicável. E ao mesmo tempo também, ele é um Deus glaucoma. Por que Deus é um Deus glaucoma? Porque para ele não tem bonito, feio, preto, branco, roxo, amarelo. Para ele todo mundo é igual. Quando ele olha o ser humano, a criatura que ele formou. Ele vê o ser humano carente, necessitado da sua glória, necessitado da sua graça, necessitado da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor. Esse é o Deus que Jó fala. É um Deus que toma forma e, ao mesmo tempo, ele é abstrato. É um Deus que você tenta ver e entender o seu trabalhar e não consegue entender. Mas, pela fé, você vê o agir dele na sua vida. Esse é o Deus que Jó, depois de passar todo o processo de luta e de prova, ele disse lá no capítulo 42, no verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso porque Deus é aquele Deus que tudo para ele existe em seus pensamentos. Para ele não tem passado, não tem futuro, porque ele é eterno. Para ele só existe mesmo o agora. Para ele não existe o ontem. E é interessante que a forma que Deus nos vê, porque o inimigo de nossas vidas aqui, que pegou Jó e fez o que tinha de fazer com Jó, dentro da permissão de Deus, porque quando Deus permitiu, ele disse, vai lá,
toca nele em tudo, menos na alma dele. Esse Deus que tem o poder de dominar e controlar aquele feroz inimigo que nós não podemos vencer. Esse Deus que faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Então ele fez o quê? Ele permitiu que Jó fizesse tudo, que o inimigo fizesse tudo com Jó. Mas é incrível, porque aquele processo, quem já pôde ver uma pessoa leprosa, sabe que o negócio não é muito bom não, né? Não é muito bom. É triste o estado. Mas Jó passou por esse processo. E a gente pode ver que o plano de Deus na vida de Jó foi de uma forma, podemos dizer, como a Bíblia diz, terrível. Terrível. Se você já passou por prova, por lutas, por dificuldades, você não tem noção do que foi o de Jó. Eu não tenho noção do que Jó passou. Mas ele se expressou lá no capítulo 42, no último capítulo, no versículo 2, ele disse: eu sei o que tudo podes, porque depois de passar o processo todinho, ele ali foi aprovado por Deus. Aí ele sentiu como é bom servir a Deus, independente das circunstâncias. A Bíblia nos diz que Deus, ele criou tudo o que tinha de criar. Criou este mundo. E a gente pode entender de mundo. Nós podemos ver 3 mundos. 2 mundos já têm a sua estabilidade. E o pior, um mundo é o mundo lá de cima, o mundo celestial, aonde existem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, aonde está o trono de Deus, aonde o Senhor Jesus, ao subir assunto aos céus, sentou-se à destra de Deus. Esse mundo já está definido. Não tem mais o que se definir. Ele já é um mundo definido. Existe o outro mundo que também já está definido. É o mundo lá de baixo. É o inferno. É o mundo onde estão os demônios. Esse mundo já está definido. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. É um mundo onde não precisa mais definir nada, já está decretado e definido. Mas tem o terceiro mundo, que é esse mundo real que nós vivemos. É o mundo que nós existimos. É o mundo onde precisa agora ser definido. Porque até então ele é um mundo indefinido. Com as nossas ações, com as nossas atitudes. Esse mundo que é um mundo totalmente moribundo, aonde a palavra nos diz que jaz no maligno. Esse mundo está indefinido. E por estar indefinido, ele precisa agora de tomar um rumo. Aí o Senhor Jesus, para que este mundo tomasse um rumo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizendo isso, ele deu um rumo para que pudéssemos seguir. E seguindo este rumo que é Jesus, aí nós vamos chegar ao mundo definido, que é os céus de glória.
só por Ele, através dele, chegaremos a uma definição de vida. Porque até então, tudo está indefinido nesse mundo, enquanto tudo aqui não for exterminado. Porque tudo que existe hoje, irmãos, existia já nos pensamentos de Deus, existia na mente de Deus, existia lá nos seus pensamentos, nos seus planos, nos seus propósitos. Já existia tudo que hoje você pode ver, inclusive nós, que muito antes de existir, já existíamos nos pensamentos de Deus. Porque quando Deus pensa em fazer a sua obra de arte máxima, que foi nós, quando já existia tudo o que já existiu, aí Ele agora pensou e nos fez, e fez o homem. Esse homem feito de lá do pó da terra, do barro, Deus soprou em suas narinas um sopro de vida. Nós falávamos hoje na escola dominical sobre esse detalhe. E quando Deus, Ele assim nos formou, criou, nos colocou de pé, Ele soprou nas narinas do homem esse sopro de vida. Portanto, esse mundo que já existe, tanto em cima como embaixo, e esse que não está definido, nós fazemos parte deles. Porque nós somos a única criatura da mão do Senhor que pertencemos aos dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo. Nós estamos aqui neste mundo, não somos dele, mas estamos dele. Então nós fomos feitos daqui, saímos do pó da terra, para o pó voltaremos, mas o Espírito volta a Deus, que o Deus diz a palavra de Deus. Então nós somos, eu e você, somos a criatura única de Deus, que pertencemos a este mundo e ao mundo de lá de cima. Porque em nós habita o Espírito de Deus. Isso faz com que você seja diferente. Deus é tão supremo que de um lado Ele tem o oceano em suas mãos e na outra mão Ele sustenta um minúsculo osso que somos nós. Um bebê recém-nascido, quando nasce. Quando a gente começa a contemplar a soberania de Deus, a onipotência de Deus, a gente começa a perceber que nós somos privilegiados, porque em Cristo Jesus foi aberto as nossas mentes, através do novo nascimento, para entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. E quando passamos a entender isto, a gente tem a certeza de que tudo isto aqui é apenas passageiro. Mas o que nos espera lá em Sião é eterno. Isso porque as obras mais belas que Deus faz, Ele faz calado. Ele trabalha no silêncio. O trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida é feito no silêncio. Por isso que, quando Ele trabalha em nossas vidas, ninguém está vendo o trabalhar dele, mas Ele está agindo. Muitas vezes, dos nossos pensamentos, quando estamos passando por circunstâncias difíceis, a gente entende de que aquilo ali está sendo um martírio para nossas vidas. Mas entenda, é o trabalhar de Deus
Porque Deus trabalha no silêncio. E é nesse silêncio de Deus que Ele começa a agir. Ele começa a trabalhar. E dentro desse trabalhar de Deus, as coisas começam a mudar. Estamos vivendo num período, queridos irmãos, em que o mundo precisa abrir os olhos. Abrir os olhos para a realidade. E não tem como esse mundo abrir os olhos se a igreja do Senhor Jesus aqui na terra não se mobilizar, não fazer a diferença e não mostrar que não é deste mundo. Porque a guerra que se trava hoje aqui neste mundo é uma guerra espiritual. E na guerra espiritual só consegue enxergar quem é espiritual. A palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, e por nenhuma é discernido. Esse homem espiritual que a Bíblia fala, são aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus e conseguem entender o propósito de Deus e os planos de Deus para este mundo. Porque tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é perfeito. O livro de Jó, irmãos, é uma narrativa de um embate jurídico. É aquela narrativa de um embate jurídico. Porque é interessante que quando a gente começa a analisar esse embate jurídico do livro de Jó, a gente começa a perceber que somos observados nos mínimos detalhes pelo inimigo de nossas vidas. E que nada, absolutamente nada, se escapa das suas anotações. Tudo aquilo que eu faço, só tem uma coisa que ele não consegue anotar, é os nossos pensamentos. Porque os meus pensamentos, os teus pensamentos, só quem sonda é aquele que tem a onisciência, é o Senhor. Mas quando o Senhor chegou para ele e disse, observaste o meu servo Jó? Aí Deus testificou de Jó, testemunhou a favor de Jó. Homem íntegro, temente, justo, que se desvia do mal. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor perguntou a Jó de onde vens, para onde vais, e ele disse de passear a terra e rodear por ela, não era apenas de passear, não. É porque no mundo espiritual, onde a guerra é travada, ele precisava de observar o que estava saindo do seu controle. Porque algo estava saindo do seu controle. E o que estava saindo do seu controle era a vida de Jó na presença de Deus. Isso ele não contava nunca, que o próprio Deus fosse testificar de Jó na presença dele. Então começou agora as investidas, porque quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a investida vem sobre nós. Quanto mais você se aproxima de Deus, a investida vem sobre você. Porque cada vez que você se aproxima de Deus, a sua vitória está mais perto. Mas o inimigo tenta de tudo para você não obtê-la. Mas pelo sangue de Jesus, que nos purifica, nos cobre, nos santifica, pelo sangue dele, nós obtemos esta vitória em nome de Jesus. Então, por isso que Jó,
em suas palavras, ele disse: olha, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque por mais investida que ele tenha investido sobre você, por mais que ele tente derrubar a igreja, ela permanece dentro das palavras do Senhor Jesus, que disse sobre esta pedra, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Então, se nós temos a vitória, é porque estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. E nele nós temos a vitória. Portanto, temos a certeza de que Deus, dentro dos seus atributos, ele nos concede a vitória que precisamos. Por isso Jó disse, baseado nos atributos de Deus, para com ele, conhecendo Deus a quem servia, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Em cada momento, em cada fase, em cada circunstância, ele estava crendo de que o Senhor é real. O Senhor vive, o Senhor está ali, o Senhor é fiel e é poderoso para trazer a ele a vitória na hora certa e no momento certo. Quando tudo parecia já estar vencido pelo diabo, ele se esqueceu. Força de expressão minha, que o Senhor não perde em batalha. Porque ainda existem os atributos de Deus. E dentro dos atributos de Deus, a gente consegue obter vitórias que aos olhos humanos é impossível. Porque quando a gente começa a analisar esses atributos de Deus, percebemos o quanto é glorioso estar na presença dele. E ele diz, dentro dos seus atributos, que o primeiro, quando a gente chama na língua hebraica de Kedshah, ou Kiddushah, significa santidade. A santidade de Deus, ela não permite que absolutamente nada mude os seus propósitos, mude os seus planos, porque esta santidade de Deus, ele está dentro daquilo aonde é o lugar santo dos santos, aonde é o santíssimo lugar. A santidade de Deus nos alcançou. E nós agora somos templo do Espírito Santo. Por isso, aquele momento em que precisávamos de entrar e de adentrar lá no lugar santo dos santos, agora esse lugar santo está dentro de nós, porque somos templo do Espírito Santo. Portanto, esta santidade inunda a nossa alma, inunda os nossos corações, e nós somos santificados pela sua palavra, justificados pela sua palavra, purificados pela sua palavra, porque o atributo de Deus, chamado santidade, ele nos permeia em nossas vidas, fazendo a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Tem aquele atributo de Deus chamado Restem, no hebraico, que é a misericórdia. Homens não têm misericórdia. Os homens, geralmente, eles são políticos. Eles não têm misericórdia. Mas o Senhor é misericordioso. Cada dia que se passa, nós obtemos a misericórdia de Deus. Por isso que Jeremias, ele disse, as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se esse mundo não nos devora, meus queridos irmãos,
é porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Ela está sobre nós, porque o mundo jaz no maligno. Mas o plano de Deus para a sua igreja é resgatá-la sã e salva, para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, um dos atributos de Deus chamado Restem, no hebraico, quer dizer misericórdia, porque Ele é misericordioso. Os homens não têm misericórdia. Deus tem misericórdia. O terceiro atributo de Deus é o kavós, é a sua glória, que a esta glória, a outro Ele não dá. Ele não dá a sua glória a nenhum outro. Por isso, cada vez que nós saímos dos nossos lares e adentramos nessas portas para prestar culto de adoração a Deus, nós estamos dando glória e adorando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. E só a Ele, unicamente a Ele, pertence a glória, a honra e o poder. Por isso que os seus planos não podem ser frustrados em nossas vidas. Quarto atributo de Deus se chama a justiça. Homens não têm justiça. Os homens não são justos. Os homens, eles são justificados pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus. Por isso que, sendo, pois, justificado pela fé, como Paulo disse aos Romanos, temos paz com Deus. E quando é que somos justificados? Imagine você que agora você está numa lista de pessoas sujas, de pessoas desonestas, de pessoas que está sujeita à punição, de pessoas cheias de pecado, cheias de erros, cheias de falhas. Aí vem aquele que um dos seus atributos chama-se justiça. E que se sabe muito bem que pelas nossas próprias obras e as nossas próprias capacidades, não temos mínimas possíveis para sermos nos justificar diante de Deus, pelos nossos erros. Porque a nossa tendência é sempre fazer o errado. O apóstolo Paulo, ele disse que o bem que ele queria fazer, ele nunca faz. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E ele chegou ao ponto de dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do laço dessa morte, do corpo da morte? Porque pelas nossas próprias justiças, nós somos condenados. Mas pelo atributo divino chamado justiça, pela fé, nós somos justificados em Cristo Jesus. E é através dessa justificação que nós conseguimos ter paz com Deus. Você só tem paz quando você é justificado. Você já justificou alguma falha sua a alguém? Você já justificou algum erro seu a alguém? Você já tentou justificar algo que você fez de errado? Nós temos essa tendência. Mas o que gera é desconfiança, é a falta de confiança. Mas quando Deus ele nos justifica de uma forma tal que nos permite a entrada no reino dos céus. Por isso o apóstolo Paulo disse: sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus.
Porque quando se refere à justiça, nenhum ser humano ele pode ser julgado sem antes ser ouvido. Essa é a verdade. Para ser justificado, precisa ser ouvido. E geralmente se ouve os dois lados para que haja uma justificação daquele erro, daquele mal que eu fiz. Porque quando não se escuta os dois lados, escuta somente um lado. E normalmente o lado que prevalece é o lado da condenação. Mas quando se escuta os dois lados, se chega a uma conclusão de quem foi justificado. Aí sim, começa a trabalhar os planos de Deus na vida do ser humano. E a gente começa a perceber que a misericórdia dele foi tanto sobre nós, que nos tirou de uma situação condenável e nos colocou em uma posição de justificado na presença dele. Isso é o que nos dá a certeza de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque o nosso inimigo, ele só pode mexer em 3 coisas da minha vida, em 3 coisas da sua vida. Ele mexe naquilo que você tem. Mexer naquilo que eu tenho vai abalar muito o meu emocional. Você quer ver uma coisa? Um exemplo bem prático. Tem a legislação de trânsito, né? Aí está ali, proibido estacionar, sujeito a multa. Aí você olha, aí vê ali, zona azul. Eu não vou estacionar ali, porque senão eu vou ser multado. A sua preocupação é não mexer no seu bolso. Não mexeu no seu bolso. Você paga os seus impostos para poder ninguém tirar nada seu. Porque tirar aquilo que eu tenho é um problema muito sério. Mexer no que é meu, de jeito nenhum. Tomar minha propriedade, não. Tomar o meu patrimônio, não. O nosso inimigo, ele pode mexer lá. Ele tira tudo. Eu estava ouvindo um testemunho de um ex-babariorixá, e ele disse que quando estava servindo ao diabo, ele era um homem riquíssimo, não lhe faltava nada. Ele se hospedava nos melhores hotéis, ele convivia nos melhores restaurantes, ele tinha tudo o que ele queria. Quando ele reconheceu o senhorio de Jesus na vida dele, e ele começou a servir a Jesus, ele ouviu a voz do inimigo dizendo: vou tirar tudo que eu te dei. Primeiro, ele é mentiroso, ele não tem nada para dar. E ele perdeu tudo que tinha. Ele voltou a estaca zero, começou do zero, servindo ao Senhor. E o Senhor começou a abençoar ele. Porque ele pode ir lá e mexer em tudo, porque Deus autorizou ele mexer em tudo de Jó. Tira tudo. Só para você ter uma ideia quem era Jó. Jó, na sua época, na sua província, Jó era o Elon Musk de hoje. O homem que era o homem mais rico da sua província. Mexer naquilo que ele tem é um problema sério. Eu vi no caso aí em Boa Viagem um terreno bem grande que tinha. Era um terreno baldio, estava murado, mas
não tinha nada dentro dele, desocupado há anos e anos e anos e anos. E juntou um bocado de sem terra, foi lá, invadiu e tomou. Aí agora o dono disse, não, a propriedade é minha. E correu lá para tomar. E botou a polícia e a justiça. Aí começou o espancamento, começou morte, começou tudo por conta da terra. Tomar o que é meu de jeito nenhum. O diabo pode mexer no que é teu, com a permissão de Deus, e tirar tudo de tu. Porque o nosso inimigo, ele pode mexer em 3 coisas nossas. No que eu tenho, e naquilo que eu amo, é a segunda coisa que ele mexe. E quem é que você ama? O seu filho, o seu esposo, sua esposa, seu ente querido. Ele pode mexer em tudo isso com a permissão de Deus. Mas ele mexe naquilo que mais você ama. Ele pode mexer na terceira coisa, que é no que você é. Ele precisa mexer no que você é, no seu caráter, na sua pessoa. São 3 áreas que o inimigo mexe em nossas vidas: no que eu tenho, no que eu amo e no que eu sou. Foi o que ele fez com Jó. Ele mexeu no que Jó tinha, ele mexeu no que Jó amava, que eram os filhos, matou todos os filhos, e mexeu no que Jó era, na pessoa de Jó. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Jó não murmurou diante de Deus. E no final Jó disse, eu sei o que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Porque ele viu a glória de Deus. Porque os limites do homem estão dentro dele e não fora dele. Os limites desse homem estão dentro dele e não fora dele. O meu limite está dentro de mim. Quando mexe comigo, dentro do meu eu, aí começa agora o sofrimento psicológico. Depressão. Diga-se de passagem a pandemia. Quantas pessoas nos chegaram ao suicídio? Meu sobrinho, o Sóstene, ele foi até Caruaru com o Quarteto Líbano, na época da pandemia, assim que decretaram que tinha terminado, né? Logo no início assim do retorno à vida normal, ele foi para lá com o quarteto e ele deu palestra ali em Gravatá para um grupo seleto de pessoas de Gravatá, onde a maioria absoluta estava passando por um problema depressivo, porque perdeu tudo o que tinha na pandemia. Perdeu tudo o que tinha. Alguns foram ao suicídio. Os que não foram ficaram depressivos. Mas o Senhor começou a trabalhar e a restaurar. E dizer que melhor do que viver numa vida de regalia é estar em paz com Deus. E sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Porque aquilo que está dentro do homem, ele tende a reclamar de tudo, a murmurar de tudo, quando mexe no seu ego. Mas é interessante a vida de Jó, como Jó era uma pessoa tão íntegra, que perdendo tudo, o que ele tinha, o que ele amava e a sua saúde, ele continuou dizendo que o seu Redentor vive. E em nenhum momento ele questionou o agir de Deus. Mas o resultado a gente sabe. O Senhor deu a ele tudo em dobro.
Porque os planos de Deus é dizer para o inferno inteiro que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Que Ele, pois, nos abençoe e nos dê a graça de mantermos firmes na sua presença. Pastor Clóvis. Nesta noite nós queremos saber também se há no santuário alguém não evangélico, né? Se houver alguém não evangélico dentro do santuário e que nesta noite quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas, existe alguém nesta noite que ainda não teve um encontro real com o Senhor e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal de sua vida? Não havendo, que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça. Pai do Senhor, meus irmãos, Gilson. Graças a Deus, meus amados. É bem rápido. Para falar para vocês que nós estamos cantina lá fora. Hoje é Festival de Salgados. Desde ontem que a gente colocou o banner, a gente começou a receber pedidos. No momento nós só temos 2 coxinhas, temos 4 bolinhos de queijo e 5 bolinhos de costela, que são salgados deliciosos, amados. Então, se você puder nos ajudar, todo o valor vai ser revertido para a continuidade da reforma do nosso templo, a começar pelo telhado, e aí depois a gente vai para todos os lados da nossa igreja. Tudo aquilo que tem necessidade de ser mexido, vai ser mexido para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Desculpa, pastor, não é pegadinha não, mas é porque tem suco de cajá, para quem comprar o salgado, tem um copo de suco de cajá. Amém. Pastor Jeremias estava me lembrando aqui que sábado, 19 horas, festividade da juventude na nossa congregação em Nova Era. Quem puder, vá que será bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Oi? E teremos cantina, que a obra lá também está indo de vento em polpa. Glória a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, no culto desta noite. Eu estarei orando. Logo após, o pastor Jeremias vai estar impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este dia, Pai. Este dia que o Senhor reservou, Pai, e tem falado e ministrado aos nossos corações. Te louvamos, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda uma noite repousadora, revigoradora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos preparando, Senhor, para o desafio dessa semana, Senhor. Ó Deus, e nos conceda uma semana de bênção na Tua presença, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Senhor, aqueles Teus filhos e filhas, ó Pai, que irão fazer provas, entrevistas, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor esteja à frente, Pai. Vai conduzindo, vai abençoando, vai concedendo da Tua graça e livrando de todo mal para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Ó Senhor, abençoa também, meu Deus, todos os Teus filhos e filhas, ó Pai, que têm os seus negócios, aqueles que estão trabalhando nas suas empresas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que são funcionários públicos, queremos abençoá-los, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Concedendo, Senhor, uma semana de bênção, de vitória, Senhor. Ó Deus, uma semana, Senhor, que os Teus filhos e filhas possam crescer, ó Pai, e prosperar para a glorificação do Teu nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e leva-nos para os nossos lares, Pai, debaixo da Tua bondosa mão, nos livrando, ó Pai, de todo mal, para a honra, a glória e louvor do Teu nome, Pai. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Jeremias. Pai do Senhor, queridos, esse nas suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as divinas consolações do Santo Espírito, seja hoje e sempre com toda igreja diz amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.